Amém? Você pode sentar. Pode sentar. Vamos falar com o nosso Deus. Vamos meditar um pouco mais na sua palavra. Eu convido a você a abrir a sua Bíblia no livro de Reis. 1 Reis, capítulo 18. Eu creio que você conhece essa passagem. Você conhece muito bem essa passagem. 1 Reis, capítulo 18, versículo... Vamos estar lendo o 20. 1 Reis 18, capítulo 20. Glória a Deus. Uma palavra encorajadora. E você que participou das ministrações desse mês passado, tudo que foi falado do poder da palavra, né? Talvez você que está aqui, você que é líder, você que almeja a liderança, você que é anfitrião, né? Eu quero te desafiar. Talvez eu não quero dar uma continuidade no que foi falado, poder da palavra, mas eu quero agregar algo sobre o que foi falado nesses dias, nesse mês passado, sabe? Eu quero, você que talvez não entendeu realmente, né, o poder da palavra, tudo o que o Senhor já liberou sobre nós, o que o Senhor já disse sobre nós, né? Eu quero tentar peço a graça de Deus que poder transmitir tudo aquilo que o Senhor tem falado em meu coração. Então, todos encontraram? Amém? Eu vou estar lendo na NAA, a Bíblia da nossa igreja. Então, 1 Reis, capítulo 18, 20. Diz assim: Então Acabe enviou mensageiro a todos os filhos de Israel, e ajuntou aos profetas no Monte Carmelo. Depois Elias se aproximou de todo o povo e disse: Até quando vocês ficarão pulando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, siga-no. Se é Baal, siga-no. Aqui nós vemos essa passagem, como eu disse, eu creio que você conhece essa passagem, essa palavra, né? Nesse contexto, eu queria tentar não me aprofundar muito aqui no contexto aqui, mas o que eu queria dizer para vocês é que esse tempo aqui, o Senhor, nessa época aqui, o rei era o rei Acabe, né? E a sua esposa era Jezabel, né? Então, Jezabel, ela começou a implantar no povo de Israel, né, a adoração a ídolos, a Baal. Né? O povo de Israel que conhecia a palavra do Senhor, mas de repente essa mulher, essa rainha, ela começou a introduzir a adoração a Baal, a adoração a ídolos. E o povo de Israel, ele estava começando a se envolver com essa adoração de ídolos. Né? E aqui o Senhor, ele levanta o profeta Elias para advertir esse povo. Né? Ele chegou para o povo e falou, como nós lemos aqui, se o Senhor é Deus, siga-no. Mas se o Deus de vocês é Baal, siga. Ele estava falando assim para eles, assim, ó, vocês decidem. Vocês decidem agora. O que vocês querem seguir? Vocês querem seguir a Deus ou vocês querem seguir a Baal? Né? Porque Deus ele criou todas as coisas. Se tem uma coisa que Deus não permite, Ele não aceita, é dividir a sua glória. Deus não divide a sua glória com ninguém. Então aqui o Senhor levantou o profeta para advertir o povo, para chamar a atenção do povo. Né? E o tema da minha mensagem hoje seria, é hora de tomar a decisão. É hora de tomar a decisão. Então se você ouviu no mês passado todas as ministrações, se você não ouviu, você pode ouvir. Né? Então é hora de você tomar a decisão. Se você ainda não tomou a decisão de todas as ministrações que foram faladas, é hora de tomar a decisão, hoje. Né? Em cima então desse tema, né, eu queria começar pelo primeiro ponto. Né? O primeiro ponto que eu queria tratar aqui, né? Então esse povo era o povo de Israel,
E eles começaram a adorar outros deuses. Outros deuses. Devido a essa rainha, né, que ela começou a trazer esses ídolos para dentro. E o povo estava se deixando levar. Opa, é festa, vamos adorar, vamos adorar. Né? Estava se esquecendo da aliança que eles tinham com Deus. Né? Então, o primeiro ponto, você pode anotar aí se você quiser, o porquê que, já que nós, como eu entrei nesse contexto, se talvez nós não entendemos ainda o poder da palavra, se nós não entendemos, se ficou alguma dúvida ainda de tudo que já foi ministrado nesse mês. Né? Então, seria, por que demoramos tanto a entender? Por que demoramos tanto a tomar uma decisão? Se você não anotou ainda, ou entender uma decisão. Seria o primeiro ponto. Por que nós demoramos tanto? Nós tomamos uma decisão. Sendo que nós ouvimos a palavra. Será que, como que está o meu coração? Será que a palavra, eu estou deixando a palavra entrar? Né? Então, o primeiro ponto, respondendo essa pergunta que eu fiz aqui, por que demoramos tanto para tomar a decisão? Porque nós caímos no engano das boas intenções. Respondendo esse primeiro ponto. Porque nós acabamos caindo nas boas intenções. Já que nós estamos falando para líderes, creio que todos aqui são líderes. Se você ainda não é, eu sei que você será um grande líder poderoso. O que me chama a atenção ali, o baterista ali, né, que há um tempo atrás ele falou, né, que ele queria liderar a GC, que ele quer ser um líder. E a gente está vendo o despontamento dele, né, ele buscando a presença do Senhor. Eu vejo aqui na bateria, ele aprendendo, ele se envolvendo. Que bênção! Cara, é isso mesmo, o Senhor te chamou. Busque isso, amém? Então, por que nós caímos no engano das boas intenções? Então, no ponto A aqui, que eu queria citar, talvez a religiosidade. Nós caímos no erro das boas intenções, talvez é por causa da religiosidade. Às vezes a gente ouviu uma coisa, a gente aprendeu uma coisa desde pequeno, talvez com nossos pais, com nossos avós, e a gente não deixa a palavra semente entrar no coração, porque nós estamos presos naquilo que a gente aprendeu ainda. A gente vê lá, eu não preciso abrir aqui, lá em Mateus capítulo 15, de 1 ao 20, né, não precisa abrir aqui, ali fala que os escribas, os fariseus, eles estavam de olho nos discípulos de Jesus. Você pode anotar ali, você pode procurar em casa, pesquisar em casa. E de repente eles perceberam que os discípulos de Jesus, eles comiam sem lavar a mão. E eles foram indagar Jesus. Jesus, mas seus discípulos estão comendo com a mão suja. Ah, não pode isso aí. Como que eles vão comer com a mão suja? Mas Jesus repreende eles. Você pode ler ali que Jesus fala para eles assim, vocês tentam implantar leis, vocês tentam implantar coisas que nem vocês mesmos conseguem fazer. E no final do versículo ali, Jesus fala assim, o que contamina o homem é o que sai pela boca, não o que entra. É o que sai pela boca, não é o que está comendo. Então, olha só, os escribas, eles estavam presos nas tradições. Era a tradição. Sabe, você não podia. Eu sei que por questão de higiene, nunca estou dizendo contra isso. A gente deve lavar a mão, sim. Mas aqui nesse ponto aqui, ele estava mais preocupado com a limpeza da mão dos discípulos do que com outra coisa. Porque ele estava tentando manter a tradição. Então, o ponto A aqui, a religiosidade tem afastado muitas pessoas de deixar a semente. Porque talvez você olhe, seu avô falava assim, os crentes, cara, você vai para a igreja dos crentes? Né? Não, lá só tem barulho. A gente tem visto, mas os crentes eles gritam muito. Os crentes eles berram, precisa, Deus é surdo. A gente tem visto isso. E às vezes tem muitas pessoas que não entram por essa porta porque ela tem naquela mentalidade assim, eu não vou lá porque
Os crentes, eu vou ter que, se eu for para aquela igreja, eu vou ter que usar uma gravata, né? Eu vou ter que usar um paletó, vou ter que usar uma calça, né, social, um sapatinho lustradinho ali, nada contra quem usa, nada contra. Mas as pessoas estão presas nisso ainda. Que para vir para Jesus precisa estar dessa forma. E não é assim, Jesus ele quer o coração. Jesus ele quer o seu coração. Amém? Jesus quer o seu coração. Então, nós se enganamos nas boas intenções. A religiosidade atrapalha as tradições, né? A gente tem visto na igreja muitos líderes, muitas pessoas já passaram aqui, muitas pessoas que a gente encontra na rua, talvez pessoas que já foram embora. Quantas pessoas já passaram aqui no nosso meio? Quantas? Né? E as pessoas não ficaram. As pessoas só vieram uma turistada e vazaram. A gente tem visto muitas pessoas que não têm firmeza. Pessoas inconstantes. Porque ele vem para a igreja e de repente ele está lá, depois, ele já entra aqui, ele está com intenção. Não, eu quero estar lá no louvor, lá, eu quero estar tocando, eu quero estar cantando. Mas ele, às vezes, ele não quer se submeter ao seu líder. Às vezes ele não quer se submeter primeiro a ele, a consertar primeiro, a sua vida está alinhada com o propósito. E nós temos visto muitos líderes que eles não honram, muitos discípulos que eles não honram seu discipulador. Às vezes ele tem até uma boa intenção. Não, eu venho na igreja porque talvez a pessoa chega aqui no terça ou domingo pela manhã, às vezes não vê um baterista, né, vê aqui fazendo louvor, violão, né, as vozes, e a pessoa chega assim, mas cara, eu sei tocar bateria. Pô, a bateria parada, eu vou lá ajudar. Às vezes é boa intenção, está com boa intenção. Mas como que está o seu coração? Como que está o seu coração? Será que é só vir cantar, tocar? Não é isso. Vai muito além, a adoração vai muito além. E olhamos aqui para a vida de Pedro, o Pedrão. Vocês conhecem Pedrão, né? O Pedro, ele era cheio de boas intenções. Jesus, por ti eu morro, Senhor. Eu morro, se for preciso eu morro por ti. Pedro, olha Pedro, você vai me negar. Não, Jesus, não, eu estou junto. Eu estou preparado, qualquer coisa eu estou com a minha espada aqui, eu já estou junto. Pedro, cuida. Não, Senhor, mas eu... Quantas vezes Jesus repreendeu Pedro? Quantas vezes? Porque ele tinha boa intenção, sabe? Ele tinha boa intenção. E ele falava aquilo que seu coração estava cheio. Você já viu aquela expressão? Não está na Bíblia. Não está. De boas intenções o inferno está cheio. Ele tinha boa intenção. Mas Jesus falava para ele, Pedro, você vai me negar, Pedro. Quando o galo cantar 3 vezes, você vai me negar. Não, Jesus, não, imagina. Eu não vou te negar, jamais. Por ti eu morro. E o galo cantou 3 vezes, ele vazou. Ele tinha boa intenção. Então não basta apenas boas intenções. Você só tem uma boa intenção. Não, eu quero servir. Tá, mas qual é a motivação do seu coração? A motivação é servir realmente de coração, a se submeter ao seu líder, à sua liderança? Porque nós entendemos que toda liderança é constituída por Deus. Se nós estamos aqui hoje, foi porque o Senhor nos chamou, mas nós temos uma liderança. Se for para a gente não se submeter à nossa liderança, não adianta. Não vai fluir. Você que talvez não entendeu ainda no seu coração, você se submeter ao seu líder, se você que não entendeu ainda, é melhor você ficar bonitinho no banco, quietinho. É muito melhor do que você vir. É uma questão de é uma preservação, sabe? Às vezes que você... Não que você está impedido, mas que às vezes a gente recebe. Não, você fica aqui no banco. Fica um pouquinho aqui. Não é porque o seu líder, talvez, a sua liderança não te ama e não quer ver o seu crescimento. Não é isso. É porque ele está te preservando. Porque se a gente vir de qualquer jeito, não vai dar certo. Deus, ele não permite. Deus, ele não permite que a gente adore a Ele e adore outras coisas. Abra para mim, por favor, lá no livro de Mateus 6, 24.
Mateus 6,24 diz assim, 6,24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque irá odiar um e amar outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e a riquezas. Qual é a motivação do nosso coração? É visando dinheiro? É visando ter uma vida estável aqui na terra? Sim, Deus ele quer dar o melhor. Deus ele não é contra a gente ter um conforto na nossa casa, ter um carro, ter um dinheirinho. Eu quero fazer um lanche ir em tal lugar, eu quero ir no shopping. Oh, aquele tênis lá legal, cara. Eu me amarrei para aquele tênis do Juan. Eu vou lá, né? Deus não é contra isso. Mas aonde está essa motivação? Será que é só em aparência? Se vocês mulheres, não me leva mal pelo exemplo. Né? Se de repente seu marido chega em casa e fala assim, oi amor, eu te amo. E você, amor, eu sei que você me ama, eu sei. Mas se de repente ele fala assim para você, olha, eu encontrei uma moça, eu encontrei uma mulher ali na rua, nossa, eu me apaixonei por ela. Eu me apaixonei por ela, qual seria a sua reação? Você ia dizer assim, ai amor, que legal, que legal. Qual seria a sua reação? Não, né? Você não ia aceitar. Ia aceitar? Não? Então por que a gente faz isso com Deus? Por isso, você homens também, vamos incluir os homens também. Será que se acontecesse uma coisa dessa com a gente aceitaria numa boa? Não, tá tudo certo, amor, tá tudo certo. Eu vou lá, fico com ela lá, depois venho para casa, fico com você. Tá tudo certo. E muitas vezes a gente faz isso com Deus. Muitas vezes a gente troca. A gente troca Deus e Deus fica ali, meu filho, o caminho é esse aqui, ó. Eu quero que você siga aqui, né? Você me adore porque o Senhor, Ele criou todas as coisas, todas as coisas. E muitas vezes a gente troca, né, Deus por qualquer outra coisa. Perigo. Então, o primeiro ponto, né, recapitulando aqui, porque demoramos tanto em entender e tomar a decisão? Porque caímos no erro das boas intenções. Boas intenções não adianta. Se não for de coração, não adianta nem fazer. O segundo ponto, para a gente ganhar tempo aqui, segundo ponto, muitas vezes nós caímos no engano de deixar para depois. Nós não se posicionamos, nós deixamos para depois. Não, hoje não, Senhor, tá muito cedo, eu sou muito jovem ainda. Sabe, eu sou muito jovem ainda, então eu vou servir a Deus. Eu pensava isso. Muitos anos atrás eu pensava isso. Depois que eu ficar velho, depois que eu tiver uma vida estável, bem estabilizada, eu vou servir a Deus. Não se deixa para depois. Porque, Mateus, você sabe o dia que vai ser o dia da sua morte? Não sabe, né? Também não sei o dia que eu vou. Mas uma coisa é certa, todo mundo vai vestir o paletó de madeira. Sabe qual é o paletó de madeira? Todo mundo vai vestir. E a gente não sabe quando vai ser. Pode ser daqui meia hora, uma hora, daqui um mês, um ano, a gente não sabe. Mas isso é certo que a gente vai passar por isso. E como está a nossa vida? Será que se Deus hoje falasse assim, deu para você, chega? Será que a gente está preparado para subir para a glória? E a gente tem visto pessoas, sabe, eu falo assim de coisas que eu já ouvi. Tem visto pessoas falar assim, no meu funeral eu quero que cante aquela música, aquele louvor lá. No meu funeral, quando eu estiver ali, eu quero que cante aquele louvor. Tem que cantar aquele louvor. Cara, será que você vai estar lá, vai estar ouvindo? Vai estar ouvindo o louvor que está sendo cantado? Será que não seria muito melhor nós se preparar, nós estar preparado para a nossa morte, para a nossa partida, e a gente estar certo com o nosso coração em Deus, e a gente subir para a glória, e os anjos lá cantando,
Os anjos exaltando a Deus, será que não é muito melhor? Olha só que louvor é esse. Dos anjos, da gente se encontrar com Deus, não seria muito melhor? E a gente se apega com essas coisas. Não estou falando que isso aconteça aqui, tá? Estou falando que coisa que eu já ouvi e às vezes vai se encaixando. A gente tem que tomar muito cuidado. Não deixar para depois. 1 Samuel, também não precisa abrir, você pode estar lendo em casa, anotando ali. 1 Samuel fala a respeito da família de Eli. Os seus filhos, Ofni e Finéia, eles botavam o terror. As pessoas que vinham trazer seu sacrifício, os dois chegavam, os dois eram sacerdotes. Eles chegavam e já metiam o garfão lá, pegava a carne, o melhor pedaço, sem terminar, né, o sacrifício, sem estar pronto o sacrifício. Ele já chegava, já metia a mão lá, já pegava um pedaço de carne, já comia. Né? Eles abusavam das mulheres que servia. E Eli estava nem aí, o seu pai estava nem aí. Ele não se preocupou. Ele foi deixando, meus filhos vão entender. Uma hora ou outra Deus vai despertar eles. Ele não teve um posicionamento. Então nós temos que ter a posição. Nós temos que se posicionar hoje. O dia é hoje. Amanhã talvez pode ser muito tarde. Amanhã pode ser tarde. O dia é hoje. De servir hoje, de dar o melhor hoje, de alcançar o máximo de pessoas, de discipular hoje. O dia é hoje. Isso tem que queimar no nosso coração. Porque se nós queremos ganhar a cidade de Luiz Alves, para a glória, para o Senhor, Deus ele espera da atitude nossa. Nós temos que ter atitude, nós temos que ter o posicionamento. Porque como eu disse, domingo Deus ele não pode descer. Deus ele não pode vir e fazer a obra. Ele não tenha poder. Ele pode, mas ele escolheu a nós. Sabe isso que nós fazemos aqui? Agora eu não tenho a referência. Isso que nós fazemos aqui de cuidar de pessoas, de discipular, os anjos almejavam fazer isso. Mas o Senhor disse assim, não, são eles que vão fazer. Os anjos queriam fazer o que nós estamos fazendo. Olha só a importância que nós temos para Deus. Deus nos escolheu para fazer a diferença, para alcançar pessoas, para apressar realmente a volta de Cristo. Porque só dessa forma nós vamos apressar a volta de Cristo, quando todo mundo ouvir a palavra de Deus. Então, o segundo ponto, posicionamento. Né? Não caia no engano de deixar para depois. O terceiro ponto, talvez é a síndrome da fuga. Fugir da realidade. Né? Como um alcoólatra, por exemplo. Um alcoólatra, ele acha que quando ele quiser parar, ele para. Não, eu vou parar, amanhã eu vou parar. Ele só acha, ele nunca vai conseguir parar sozinho. Ele acha que vai parar. É um engano também. É uma fuga. Talvez se ele é pressionado, não, você precisa mudar, não, amanhã eu paro. Ou talvez um regime, eu vou parar, vou fazer um regime. Amanhã eu faço o regime. Deixa para amanhã. Então, muitas vezes a gente foge da responsabilidade. Sabe, isso é um perigo. Isso é um perigo, nós não podemos fugir. Ou talvez no discipulado, a gente sentar com o discípulo, e ele, já foi falado isso aqui, mas é uma coisa que isso tem que ser falado cada vez mais. E muitas vezes o discipulador perguntar, e aí, como é que está? Como é que está a sua vida? Como é que você está? Está ótimo. E está tudo certo, está tudo ok. Um discípulo que ele não abre seu coração, ele não vai ter cura. Sabe, ele não tem cura. Ele não vai conseguir se livrar daquilo se ele não rasgar o seu coração e falar. Eu sou muito grata a Deus porque tem um discípulo que ele... Olha, a mudança que esse discípulo teve. Só Jesus. É só Cristo quando entra na vida da pessoa para mudar. É só Cristo. Então eu estou muito grata a Deus porque ele me falou de coisas que ele fazia antes. Coisas que na hora eu não quis dar uma impressão assim, que eu estava um pouco assustado. Eu fiquei, meu Deus, cara, olha só.
Cara, mas coisas que só Deus pode entrar na vida da pessoa para ter essa mudança. Então Deus, ele está pronto, sabe? Deus, ele já fez. Mas basta apenas a gente abrir o coração, a gente falar, a gente liberar, a gente não dizer que está tudo certo, está tudo bem. Como é que está o casamento? Está ótimo, está ótimo o casamento. Será que está mesmo? Será que está? Será que está? Então isso é perigo. Isso é um perigo, a gente fugir, a gente ter a síndrome da fuga, né? Ou talvez até a gente falar que eu não vou servir a Deus agora, não vou ser um líder, não vou ser um discipulador, porque tem pessoas, sabe, tem pessoas que ficam 5 anos no discipulado. Eu conheço pessoas que têm mais de 5 anos que é cuidada. 5 anos. Aqui na nossa igreja. E essa pessoa ainda não, ela só quer ser cuidada. Ela só quer que passe a mão na cabeça, Como que uma pessoa dessa vai romper? Se ela só quer o tratamento só. Só quer ser tratada, só quer ser cuidada só. Mas Deus chamou para algo grandioso. Sabe, Deus nos chamou para algo grandioso, para a gente cuidar de pessoas. A gente entende que é um processo, mas 5 anos é cá entre nós, é muito tempo, né, para a pessoa ser cuidada e ela não despertou o desejo ainda de cuidar de alguém. Porque é muito certo que a pessoa ela só vai ter o crescimento realmente quando ela começa a discipular alguém. Enquanto ela está sendo discipulada, ela vai aprender, sim, ela vai aprender. Só que no momento que ela começa a cuidar de alguém, ela vai crescer muito mais. Porque como que eu vou falar de uma coisa que eu não faço? Como que eu vou falar que tem que devolver o dízimo se eu não devolvo? Então a pessoa quando vai cuidar, primeiro ela vai se autoanalisar, vai dizer, não, eu vou cuidar de alguém, mas primeiro eu preciso olhar para a minha vida. Como é que está a minha vida? Como que você vai mostrar na palavra que seu discípulo precisa orar se você não ora? Como que você vai falar que o discípulo precisa meditar na palavra se você não medita? Por isso que o crescimento, você que ainda não discipula, eu creio que aqui que todos, né, já são discípulos, já discipulam, eu te encorajo a você discipular, cuidar pelo menos de uma pessoa. Você vai ver o crescimento que vai dar na sua vida. Fora de sério. Sabe, isso é muito sério. É muito sério. E pode ter certeza que é para o crescimento. Aí você vai começar a cuidar de uma pessoa, você já não vai querer cuidar só de uma pessoa. Você vai querer cuidar de outra. E daqui a pouco você vai querer cuidar de outra, porque até 3 a gente consegue cuidar bem. Então, o terceiro ponto, síndrome da fuga. Não fuja. Não fuja. Você que ouviu essa ministração do mês passado, não fuja. Busque, volte, ouça de novo. Ouça de novo. Talvez a coisa não ficou muito clara, mas ouça. Tenho certeza que Deus falará muito em seu coração. Então, o quarto e último ponto, né, final, então do que eu preciso? Você pode anotar aí, é isso mesmo. Do que eu preciso? Nós falamos primeiro, por que demoramos tanto para tomar uma decisão? Porque caímos no engano das boas intenções. Segundo ponto, caímos no engano de deixar para depois. Depois eu faço. Depois. Deixa para depois. Sou muito jovem, Não, deixa eu curtir a vida. Deixa eu aproveitar a vida. Sabe, a gente tem visto pessoas aqui da nossa igreja, jovens aqui da nossa igreja, só voltando um pouquinho ali, jovens que deixaram de fazer aquilo que gostava e que tinham uma fonte de lucro, de renda boa. Deixaram de fazer aquilo por quê? Porque eles decidiram, porque eles acharam que aquilo estava roubando a atenção de Deus. É coisa que a gente precisa falar aqui. Jovens, pessoas aqui da nossa igreja, do nosso meio, que eles tinham uma fonte de renda à parte e eles deixaram porque eles perceberam que aquilo estava afastando Deus. Porque a sua mente estava mais naquilo que estava fazendo do que na adoração a Deus.
Olha o crescimento. Olha o crescimento, e não foi uma nem duas, não, várias pessoas que mudaram, que decidiram por Jesus, que abriram mão, né? Abriram mão daquilo que gostava de fazer, né? Que ganhava, para servir a Deus fielmente. Então, o terceiro ponto, falei do segundo, o terceiro é síndrome da fuga, e no quarto e último é do que eu preciso. Então, do que você precisa, do que eu preciso, né? Para entender realmente essa palavra, essas verdades, né? Você precisa tomar uma decisão hoje. É uma palavra muito simples. Sabe, isso que eu estou trazendo aqui é uma coisa muito simples, muito básica. Hoje nós temos que tomar a decisão. Hoje, a decisão é hoje. Porque Deus, Ele enviou Jesus na terra. Ele enviou seu Filho na terra para morrer e se sacrificar por nós. Sabe, eu não se canso de falar isso. Talvez você vá, mas aqui é repetitivo nisso. Isso é uma coisa que a gente não deve se cansar nunca de dizer. Que um inocente morreu. Um inocente, ele morreu de forma brutal para que nós estivéssemos aqui hoje. Para nos dar aquela autoridade que foi falado domingo, que nós tínhamos perdido. Aquela autoridade o Senhor nos deu novamente. Então, a decisão é hoje, né? Ser cristão é um posicionamento todos os dias. Para a gente ser cristão, todos os dias a gente tem que ter um posicionamento, né? Amar, perdoar, servir, obedecer, negar a si mesmo. Fácil. A gente negar a nós mesmo não é fácil. Eu não estou dizendo para vocês uma coisa tão simples de fazer, é difícil. Mas a gente tem que fazer, porque Jesus, ele fez isso por nós. Jesus nos deu a vida eterna. Sabe, nós vamos morar com Ele. Nós vamos morar com Ele. Nós vamos ver como que Ele é. Nós vamos olhar as suas vestes. Sabe, olha só, eu queria que você imaginasse como Ele é, como Ele é lindo. Sabe, às vezes eu fecho meus olhos e eu fico pensando assim, como Ele é. Porque quando a gente começa a falar o nome Jesus, o coração da gente parece que vai acelerando, vai batendo mais forte. Se a gente começar a falar, Jesus, eu te amo, eu te amo, a gente vai sentindo o coração batendo mais forte. E não tem como a gente resistir. Não tem como a gente resistir à presença do Senhor. Então, decida hoje. Mateus capítulo 5, 13. Mateus capítulo 5, 13. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Pode seguir, por favor. Vocês são luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Nem se acende uma lamparina para colocar debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, aonde iluminam bem todos os que estão na casa. Olha só. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Olha só, queria que você se colocasse em pé. Olha só, essa palavra está sobre você. Sabe, não se esconde, não acende, o Senhor ele não acende uma luz, uma candeia para colocar debaixo da mesa. Do que vai valer? O que vai valer se você acender uma lamparina, uma vela, quando acaba a energia, e você colocar num lugar escuro, dentro de uma caixa? Para quê? Não vai servir para nada. Sabe, o Senhor nos chamou. E nós somos sal. Sabe, nós somos sal na terra. E se o sal ele perder o sabor, pode ser lançado fora, pode ser pisado sobre os homens. Uma comida, você já comeu uma comida sem sal, um arroz sem sal? Um arroz sem sal é horrível. Horrível. Eu amo arroz, eu gosto muito do arroz. Mas sem sal, não vai. E você é sal, você é a luz, amém?